capítulo do livro de Esther, nesse devocional maravilhoso que eu tenho o prazer de compartilhar juntamente com você. Se você chegou a primeira vez por esse vídeo, já temos aqui 2 devocionais no canal, depois dá uma passadinha lá, mas hoje nós vamos ver o levante do inimigo. Quem já leu o livro de Esther sabe que é uma história onde Deus ele se revela para salvar o seu povo, aquele que o busca, aquele que se humilha e aquele que sabe que depende única e exclusivamente de Deus. Já pegou aí a sua Bíblia, minha amada? A minha Bíblia já está aqui comigo para que possamos ler e entender um pouco mais do que possamos extrair, do que podemos extrair dessa mensagem para aplicarmos na nossa vida, porque de nada adianta nós lermos e só ficarmos com o conhecimento e não praticarmos. No capítulo 3, aqui na minha Bíblia pode estar um pouco diferente por conta da tradução, mas eu tenho certeza que você vai entender. Nós vemos Amã aparecer na história. E o primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era o filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai: por que você não obedecia à lei, à ordem, do rei? Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Vamos parar aqui. Nesse primeiro momento, nós vemos que depois que o rei Assuero casou com Esther, colocando ela no lugar de Vaste, que nós falamos aí no segundo capítulo do livro de Esther, vemos aqui que o rei Assuero coloca este homem, Amã, como primeiro-ministro, onde ele tinha total poder no reino, nas 127 províncias do reino, e o único homem com mais poder depois de Amã só era o rei. Porém, todos tinham que se curvar e tinham que honrar Amã, e Mardoqueu era o único que trabalhava ali no palácio que não fazia isso. Mas por que Mardoqueu não fazia isso? Se nós formos observar na história do povo de Deus, os babilônicos invadiram a terra de Israel por conta da idolatria e desobediência a Deus. O povo de Israel deixou de obedecer ao Senhor, de buscar ao Senhor e colocou no lugar do Senhor Deus os ídolos. E aqui a gente já tem um primeiro ponto. Jamais devemos colocar no lugar do Senhor outra pessoa ou um objeto ou algo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração pertence somente a Deus. Principalmente depois que os judeus foram levados escravizados para a Babilônia, eles tiveram essa conscientização de que é o único louvor, a única glória, a única honra e se ajoelhar perante somente a Deus. E Amã, ele se sentiu ofendido porque não recebia a adoração de Mardoqueu. Com isso, eu quero que você já preste atenção. Quando você se voltar a se dedicar ao Senhor, a buscar ao Senhor, a tirar da sua vida todas as mazelas, todos os pecados, confessar a Jesus tudo que está na sua vida que não está de acordo com a palavra dele, e se voltar, o inimigo vai se levantar. Não pense que quando você começar a se dobrar os seus joelhos, a clamar ao Senhor, a ler mais a palavra, a jejuar, a buscar, não pense que vai ficar mais fácil, vai estreitar.
Porque assim aconteceu com Mardoqueu. Ele foi fiel a Deus, porque ele sabia que ele estava no exílio, porém, ele decidiu ter a sua fidelidade ao Senhor. Amã, se sentindo ofendido, com orgulho ferido, começou a nutrir raiva, ódio por Mardoqueu. Paramos aqui no capítulo 5. Amã, no versículo 5, perdão. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai ou Mardoqueu não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mardoqueu era judeu, olha só. Quando você honra a Deus e quando as pessoas se ofendem, porque você honra a Deus, vamos ali, você só precisa mentir, fala isso assim para me ajudar, e você fala não, as pessoas se ofendem. Vamos ali curtir, vamos na balada. Não, eu não vou na balada porque eu sou cristã, sou evangélica. Que nada, menina, deixa de ser cafona. Vamos na balada e você fala não, eu não vou na balada. Aí você ofende a pessoa, mas lembre-se que ela só está se ofendendo não por ela mesma, porque ela está na cegueira espiritual, mas por conta do inimigo que usa as pessoas que, infelizmente, ainda não conheceram a Deus a se levantarem contra você. Então aqui nós vemos que Amã ficou furioso e procurou saber de que nacionalidade ele era. E quando Amã percebeu que ele era judeu, ele ficou mais furioso ainda. Porque quando Deus ele tem uma promessa na vida de alguém, um propósito na vida de alguém, o inimigo ele vai se levantar de todas as formas para poder tirar a tua paz, para poder te inibir, para fazer com que você deixe a tua fidelidade ao Senhor. Versículo 7, versículo 6, aliás, que eu li só até a parte que Mordecai era judeu. Amã achou que não bastava somente matar Mardoqueu e fez planos para matar também todos os judeus. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês de Nissan, Amã ordenou que tirasse a sorte. Ou seja, quando alguém não gosta de você pela tua fidelidade a Deus, por você ter caráter, por você honrar ao Senhor, ele pode até fazer planos contra você. Mas o que está em você é maior do que o que está no mundo. Você precisa crer e se dobrar diante do Senhor. Tem uma palavra na Bíblia que fala: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O problema é que às vezes a gente se desespera na hora da acusação, na hora do problema, na hora do levante. A gente se esquece que temos um Deus tão poderoso e ao invés de nos curvarmos perante ao Senhor, a gente fica com medo, a gente fica desesperado. Mas é só para você lembrar que o inimigo, ou até as pessoas que não gostam de você, por não entenderem o que Deus tem na sua vida, podem até fazer planos contra você, mas não vai prosperar. E Amã, ele começou a tirar a sorte e caiu no mês do Purim. O nome aqui está escrito Nissan. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Ou seja, ele não estava satisfeito em apenas destruir Mardoqueu. Porque, Mardoqueu é judeu, ele trabalha no palácio, ele conhece o rei, sabe como as coisas aqui funcionam. Ele não vai me honrar, então nenhum judeu vai me honrar. Então vamos dizimar logo todos eles. Mas Deus, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E quando você menos esperar, Deus ele se levanta para agir. Todas as províncias do reino está espalhando um povo que segue leis diferentes das leis dos povos. O pior rei é que eles não obedecem às suas ordens. Olha a mentira, a calúnia, para tentar difamar a tua imagem.
Olha só o que Amã fez, não bastava ele fazer um plano, ele foi lá falar com o rei, mentir para o rei, dizer que em toda a província se espalhava um povo que não respeitavam as ordens. Na verdade, isso aqui era mentira. Porque os judeus, eles estavam ali, mas só que eles continuavam os seus costumes, eles trabalhavam, eles não se rebelaram contra o reino de Assuero. A única coisa que aconteceu foi que, por orgulho, Amã queria se vingar de todos os judeus, porque Mardoqueu não havia se dobrado perante a ele. Quando você não se dobra perante o mundo pode até se levantar, mas quem está na sua vida é o Senhor Jesus, Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz por você, para te abençoar, para te ajudar, para remir os seus pecados e para mostrar para você que há solução, ainda que os problemas se levantem, que as pessoas digam que não tem mais jeito para você, Jesus diz, tem jeito. E Amã começou o seu plano maligno, mentindo para o rei Assuero. Para quê? Para que ele conseguisse colocar em prática aquele plano maligno. No verso 7 diz assim: o rei tirou seu anel sinete, que servia para carimbar suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E aqui nós vemos que ele mandou escrever para todas as províncias, em todas as línguas, o decreto que todos os judeus estavam condenados à morte. E eles não poderiam se defender. Imagina agora você recebeu uma ordem onde você está condenado e você não pode se defender, você não tem o direito da fala. E é aí que entra uma arma muito poderosa que nós vemos aqui nessa passagem. Eu imagino o alvoroço de Mardoqueu, tentando entender o que foi que aconteceu, que ele tinha feito. E nós vemos aqui, não renuncie os seus princípios para agradar pessoas. Não renuncie a tua fidelidade a Deus para fazer o teu amigo que não é cristão, uma pessoa que não respeita você, não respeita a sua fé. Não negocie a tua fé com o mundo. Aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Aquele que ama as coisas do mundo não ama a Deus. Porque quem ama as coisas do mundo comete erros, pecados e se afasta de Deus. Nesse capítulo aqui vemos que é melhor ser fiel ao Senhor do que agradar as pessoas. É melhor honrar os seus princípios, obedecer a Deus, do que satisfazer o ego do ser humano. Não temos que ter medo do homem. Não é fácil falar isso, principalmente nós que somos carne, somos falhos. Mas é necessário você romper. É necessário agradar a Deus acima de todas as coisas, com nossas forças. Porque no final, o Senhor nos honra. E é isso que nós vamos ver no próximo devocional aqui do livro de Esther. Se você gostou desse devocional, já deixa aqui o teu comentário, já se inscreve no canal Mulher Maravilhosa para que você também não perca os novos vídeos. Aqui no canal tem séries maravilhosas falando sobre os perigos sutis da comparação, como você vencer a inferioridade e muito mais coisas para que você possa se aproximar mais de Deus e também aprender a curar as suas feridas emocionais. Que Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo devocional.